Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quem crê que vai sair daqui com a sua vitória nas mãos, diz amém. Amém. Você pode ligar as mãos aos céus e agradecer a Deus por essa oportunidade? Amém. Peça ao Senhor para falar com você nesta noite. Vamos orar? Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da tua santa, bendita e maravilhosa presença. Ó Deus, a oportunidade é ímpar de estar aqui nesta noite para glorificar o seu nome. Ó Deus, a oportunidade é maravilhosa que temos. Ó Espírito Santo da verdade, a tua mão, Senhor, é poderosa. A tua mão, Senhor, é poderosa para nos levantar. Labassuriana Ramas. Aleluia, o propósito que esse irmão veio aqui nesta noite, meu Deus. O propósito, Senhor, que os teus filhos vieram aqui nesta noite. Aleluia, para a glória do teu nome, confirma a obra das tuas mãos. Realiza, Senhor, a obra das tuas mãos, meu Deus. Para a glória do teu nome. Para a glória do teu nome. Vamos abrir a Bíblia, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. E o poder de Deus invade a igreja e os obreiros. Até as crianças choram diante do Deus verdadeiro. E o inferno fecha as portas e os demônios vão. É fogo santo, é labareda. Apocalipse capítulo 2. Aleluia. Apocalipse capítulo 2. Bendito seja o nome do Senhor. Quem encontrou diz amém? Amém. Leiamos então. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tem, porém, isto, que odeio as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Senhor Jesus. Aleluia. Como é bom a tua palavra. Como é bom meditar na sua palavra, meu Deus. Como é gostoso
para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Assente, irmãos. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, voltar nunca é fácil. Eu sei que tem gente que já teve essa experiência, eu também tive. Quem estava viajando, você viajando, e você descobre depois de muito tempo que o caminho que você teria que passar não era aquele. É ruim ou não é? Que sensação horrível. Que sensação de tempo perdido. Eu já tive essa experiência. Claro que essa experiência só pode ter uma vez, né, irmãos? Porque, como diz o ditado, que quem tem boca vai longe, não vai? Mas a sensação de você andar errado, aliás, descobrir depois que você está errado, e que o mesmo tanto que você andou, você precisa voltar, é muito difícil. É uma situação que nós sentimos que estamos perdendo o tempo, e realmente, de fato, nós estamos. Porque se nós tivéssemos andado no caminho certo, no trajeto em que queríamos andar, nós não teríamos perdido aquele tempo que perdemos. E se nós analisarmos na nossa caminhada espiritual, na nossa trajetória espiritual, você pode imaginar quantas vezes você caminhou no caminho errado? Quantas vezes o Senhor disse para você, não é por aí? Quantas vezes o Senhor já disse para nós, não faça desse jeito. Não faça, não vai por esse caminho, vai por esse, meu filho. Mas muitas vezes, a gente na nossa teimosia, porque, irmão, se tem uma coisa que nós seres humanos somos, é um tanto quanto teimoso. É ou não é? Parece que está intrínseco a nós. Quantas vezes o Senhor já falou para nós, não é por aqui, não é por lá, é por aqui, e nós muitas vezes perdemos o nosso tempo. Nós estamos hoje nesse 6º dia do propósito, que está lá em Zacarias capítulo 1, vamos lá? Zacarias capítulo 1, versículo 3, que é o tema desse nosso propósito, que diz assim, Zacarias 3, capítulo 1, versículo 3, diz assim, ó. Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos. E eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Esse texto, ele casa muito bem com aquilo que nós acabamos de ler. Quando João, lá na ilha, teve aquela visão, na ilha de Patmos, quando ele escreveu as 7 igrejas do Apocalipse. A primeira carta foi direcionada ao anjo da igreja que estava em Éfeso. E o Senhor, ele deu muitas qualidades para aquela igreja. A igreja de Éfeso era uma igreja que tinha muitas qualidades. A igreja de Éfeso era uma igreja que tinha muitas virtudes. Só que, irmãos, se tem alguém que conhece a sua igreja, se tem alguém que conhece o coração do seu povo, se tem alguém que conhece, que esquadrinha o coração dos seus filhos, esse é o nosso Senhor. Ele esquadrinha os nossos corações.
Ele sabe, Ele conhece até mesmo a intenção a intenção do nosso coração, e antes mesmo de nós abrirmos a boca, Ele sabe muito bem aquilo que nós vamos falar. Aleluia. Vamos para as qualidades da igreja de Éfeso. Primeira qualidade, capítulo 2 de Apocalipse, a qual nós lemos. Capítulo 2, versículo 2 também. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho. Portanto, eu era uma igreja trabalhadora. A tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Versículo 3. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Você vê qualidade nessa igreja? Olha o tanto de qualidade que há nessa igreja. Às vezes eu olho para essas qualidades e eu fico até, meu Deus, ter tudo isso tá bom, tá? Ter tudo isso de qualidade, meu Deus, alguém olha assim, tá excelente, meu Deus. Alguém olha para um cristão e fala, meu Deus, esse cristão, esse é crente mesmo. Esse aí é 100% mesmo. Mas, irmãos, é só Deus que conhece o nosso coração. Alguém olha para nós, alguém olha para você, irmã, e vê você assim, impecavelmente, 100%. Alguém pode olhar para mim como um servo de Deus e olhar para ele e para mim e dizer, meu Deus, esse irmão não passa dificuldade, esse irmão não passa luta, esse irmão é 100% engano seu. As mesmas lutas que nós sofremos, você também sofre. Aliás, Paulo vai dizer que todos aqueles que querem viver piamente na presença do Senhor padecerão dificuldades, mas de uma coisa nós temos certeza, é a mão de Deus que nos sustenta. Aleluia. Você está de pé, irmão. Você está de pé, irmã, você está de pé, obreiro, não é por você, não é pelas nossas qualidades, mas há uma mão forte, há uma mão poderosa que todo dia te levanta. Aleluia. Você consegue sentir essa mão todo dia de manhã te levantando? Aleluia. Você consegue... Não os olhos físicos, obviamente que não, mas todos os dias quem nos levanta é o Senhor. Todos os dias, saiba disso, irmã. Você não acorda, eu acordei mais um dia, não, simplesmente não. Saiba você que quem te levanta todas as manhãs é o Senhor. Aleluia. Uma igreja linda. Éfeso. Aliás, quem foi o pastor de Éfeso por muitos anos? O próprio João. Portanto, João estava recebendo a revelação da igreja em que ele foi pastor. João conhecia muito bem aqueles irmãos. Só que muito melhor do que João conhecia, o Senhor conhecia muito mais. Às vezes a gente como obreiro, nós somos tão limitados. A gente olha para a nossa condição, a gente se sente tão limitados e diz, Senhor, o que será da nossa vida? O que será de nós, se o Senhor não estiver na nossa vida? Ô irmã, o que será de você na sua caminhada, se o Senhor não estiver com você? Se o Senhor não estiver do teu lado, mas nesta noite eu estou sentindo a mão dEle, acobertando a cada um aqui nesta noite, dizendo, não temas,
Aleluia. Eu vejo como João recebendo essa revelação e dizendo, quando o Senhor falava com João, pedindo para ele escrevia. Igreja assim, tem isso, João confirmava. Checava, isso mesmo, conheço. É paciente, João? Conheço, é isso mesmo, conheço aquela igreja. Verdade. Sofrestes os maus? Verdade, conheço também. Só que o Senhor colocou uma vírgula e disse, porém, todavia, entretanto, o Senhor enxerga muito mais além. O Senhor enxerga muito mais do que os olhos dos homens podem ver. Porque você olha para mim, você só olha a minha aparência, você olha a gravata que eu estou, a roupa social que eu estou, o meu sapatinho em que eu estou, mas por dentro é só Deus, é só o Espírito Santo que pode sondar e saber o que tem, qual é a intenção do meu coração. Aleluia. Vocês lembram o que o Senhor falou para Samuel no primeiro livro de Samuel, capítulo 16? Samuel chegou lá em Belém, na casa de Jessé, para ungir um dos 8 filhos de Jessé. Era um dos 8, o Senhor não falou quem era. Era um dos 8. E aí Jessé reúne os seus filhos. Só reúne quantos? Só reúne os 7. O 8º não está. Quando passou o primeiro, o Eliabe, meu Deus, é muito lindo. O Eliabe é muito bonito, ele é muito forte. Só pode ser esse. Só pode ser esse a qual Deus escolheu para reinar sobre Israel. Não pode ser outro. E aí Samuel recebeu uma dura repreensão do Senhor. O Senhor disse para Samuel, Samuel, eu não vejo como você vê. Eu não olho, eu não atento para a aparência do homem. Porque fala a verdade, irmão. A aparência conta muito para os homens, fala a verdade. Oxe. Vai na concessionária da marca X com a roupa velha. Vai com a roupa... Você tem um dinheiro para comprar o carro de 200 mil à vista. É só fazer o Pix. Mas vai com roupinha velha surrada de tinta para você ver. Agora, vai você devendo o cartão de crédito e vai assim. Tem diferença no tratamento? Obviamente que tem. Isso entre os homens. Mas diante do Senhor, todos nós somos iguais. É por isso, irmã, que você não precisa ficar, eu queria ser igual fulano, eu queria ser ele. Não, seja você. Sabe por quê? O Senhor também te enxerga. Aleluia. E aí no porém, quando o Senhor falou para João escrever porém, eu imagino que o João falou, meu Deus, tem alguma coisa que eu não sei? Tem alguma coisa na igreja que eu dirigi que eu não conheço? O Senhor falou, tem. Portanto, os obreiros, a irmã que está do teu lado, o irmão que está do teu lado, não conhece nada da tua vida. Não conhece muita coisa da tua vida. Mas tem um aqui nesta noite, que são como, os olhos são como chama de fogo, que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos dele. Aleluia. Porém, João, escreve. Porém, tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Primeiro amor é como se o Senhor dissesse assim: vocês não me amam mais como me amavam no princípio. Se você pegar esse versículo, na tradução da linguagem de hoje,
João, o Senhor vai dizer para aquela igreja: vocês não me amam mais como me amavam antes. Você já parou para pensar nisso? Hoje nós somos os mesmos que éramos há 10 anos atrás? Você hoje é o mesmo, é a mesma de 10, de 15, de 30 anos atrás? A situação vai mudando, as coisas vão mudando, a cultura vai mudando, as ideologias vão mudando, e nós temos a tendência também de mudarmos juntos. Mas o Senhor não muda. O Senhor nosso Deus não muda, não muda. Glória a Deus. Escreve João para a igreja de Éfeso que eles não me amam mais como me amavam como antes. Eles não me servem mais como serviam antes. Porque a igreja de Éfeso não deixou de fazer nada do que faziam tudo. Tudo. A igreja de Éfeso continuava impecável aos olhos dos homens. Mas o Senhor, que conhece a intenção, estava vendo que muitos daquela igreja não faziam mais como fazia anteriormente. O interessante que eles não deixaram, está aqui, versículo 4, eles não perderam o primeiro amor, eles deixaram, desleixaram. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Sabe aquilo que a gente faz, mas não é de todo o coração? Continuamos fazendo, mas muitas vezes não fazemos com o coração aberto. O Senhor nesta noite nos chama para um regresso. Volta ao primeiro amor, volta a fazer como você fazia antes, volta, porque eu sou o mesmo. Aleluia. A palavra de Deus, em todo o tempo nós vemos o Senhor dizendo: volta. Quantas palavras, quantas mensagens, quantos profetas o Senhor usou dizendo: volta. Oséias, capítulo 14 de Oséias. Versículo 1 e 2, diz assim: converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Irmãos, agora eu pergunto: o que é conversão? O que é conversão? É mudar de quê? Mudar de rota. Conversão é mudar de caminho. Ou será que nós não percebemos que o caminho da frieza espiritual que nós estamos não é o caminho que vai nos levar até o final? Ou será que nós não percebemos que o caminho em que nós estamos muitas vezes não é o caminho ideal que o Senhor nos propôs antes? Mas hoje é noite de conversão. Volte meu filho, volte minha igreja, volte a praticar as primeiras obras. Aleluia. Joel capítulo 2, versículo 11. Joel, está bem próximo aí, depois de Oséias, diz assim, e o Senhor levantará sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é,
executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito temível, e quem o poderá suportar? Ô irmãos, você já parou para imaginar o que virá sobre esse mundo? Você já parou para imaginar o que virá sobre os ímpios? Você já parou para imaginar o que virá sobre as nações, sobre aqueles que rejeitaram a palavra de Deus? Você já parou para pensar a grande ira de Deus que há de ser derramada sobre a terra? E você já parou para pensar que se nós obedecermos a palavra, nós haveremos de estar livres de todas as pragas que haverão sobre este mundo? Aleluia. Versículo 12 diz assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor. O que diz o Senhor? Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, e com choro, e com pranto. E rasgai os vossos corações, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Aleluia. Os irmãos, eu sei que vocês percebem que é época de lágrimas. Será que você pode perceber, pode notar que nós estamos em época de choro? Eu sei que sorrir é gostoso. Eu sei que sorrir é muito bom. Mas nós estamos, pelo menos eu estou numa época de choro e de chorar. Eu preciso pedir misericórdia. Eu preciso pedir perdão dos meus pecados, me arrepender, me converter e voltar a praticar as primeiras obras. Rabá, surianda, rabá. Rabá, suribianda, rabá. Joel está dizendo: rasgai os vossos corações. Porque rasgar a veste é fácil. Rasgar a veste, como lá no Velho Testamento, quando acontecia alguma coisa, alguma tragédia, as pessoas rasgavam as suas vestes. Quantos reis rasgavam as suas vestes reais? Colocavam silício sobre o seu corpo como sinal de humilhação. Isso é até fácil. O mais difícil é rasgar o coração diante do Senhor. O mais difícil é reconhecer que se nós não nos convertermos, nós não teremos parte com este reino. Mas a porta da salvação está aberta aqui nesta noite. A porta da graça está aberta. Venha, converta, converte, converta, 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 vem, vem. Aleluia. Aleluias. Irmãos, aparência. O rasgar as vestes, a aparência. É o que mais nós vemos hoje. Falar que falta igreja evangélica no Brasil hoje, falta. Agora, está faltando o coração quebrantado?
Está faltando o coração contrito que diz assim: Senhor, eu reconheço. Eu nada sou, nada tenho. Aquele que se ajoelha como aquele publicano, dizendo: Senhor, olha só o que ele disse: eu não sou digno nem de levantar os meus olhos. Vocês lembram dessa passagem? Eu não sou digno. Enquanto o fariseu batia no peito, dizia assim: eu sou bom. Você já viu crente assim? Eu sou bom porque eu sou isso. Eu sou bom porque eu sou aquilo. Mas o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram. Como que adoram? É com as mãos, é com os lábios, é com shows? Não, é aqueles que adoram em espírito e em verdade, com o coração quebrantado, contrito, porque o Senhor não rejeita o coração desta forma. Aleluia. A igreja de Éfeso, como escreveu João: eu sei que vocês não me amam mais como me amavam no princípio. Mas eu vou dizer uma coisa para nós aqui nesta noite. Nesta noite ainda há uma oportunidade. Aleluia. Há uma porta aberta. A porta está aberta. A porta da humilhação, a porta da regeneração está aberta aqui nesta noite. Quem quer entrar por esta porta da humilhação? A voz do Senhor, ela ecoa, dizendo: volta. Aí, se nós lembrarmos dos nossos cultos antigamente, e eu nem gosto muito, às vezes, porque tem irmãos que ficam assim: ah, na minha época isso. Tudo bem, na sua época. Mas você está vivo ainda. O que te fez mudar? Ah, na minha época isso. Na minha época, irmão, a nossa época é hoje. Você está vivo? Você está respirando? A sua época é agora. Quem crê que é assim? Sua época é agora. A sua época foi lá, foi ontem, é hoje. Se o Senhor te der vida para viver mais 10, 20, 30, 40 anos, será a sua época de servir a Deus com alegria, com o coração reto e sincero perante Deus. Aleluia. Eu já contei essa história aqui. O irmão, obreiro velho já, sentado no último banco da igreja. E sentado, encostado numa coluna. E aí, a mocidade cantando, tá ali. Aí ele cutucou o irmão do lado e falou: quando eu cantava esse hino na minha época, o fogo caía. O fogo caía na vida dele. E por que não cai mais? Por que não mais? Por que não mais aquele desejo de orar? Por que não mais aquele desejo de vigília? Por que não mais aquele desejo de monte? Lembra do monte? Hoje muitos nem sabem, nunca mais, não sabem nem o que é monte mais. Aquele desejo, quando dava 4, 5 horas da tarde, no dia do culto, o coração já começava a pulsar. Hoje tem culto. Hoje tem culto, hoje tem palavra. Hoje eu vou até preparar um hino aqui da harpa, porque se eu tiver oportunidade eu vou cantar o hino X da harpa. Mas hoje, muitas vezes, dá o horário do culto: hoje eu não vou não, eu estou muito cansado, não vou.
Ah não, hoje eu não vou porque isso, porque aquilo. Mas volte ao primeiro amor. Volte a amar o Senhor como você amava antes. Aleluia. Que Deus abençoe a igreja aqui nesta noite. Quem sente a necessidade de voltar? Você sente a necessidade de voltar? Fique de pé. Eu quero voltar ao primeiro amor, amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar